convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio? Confia em mim, confia em mim e nas mamães. Olá, está no ar o Papo de Mãe. Um drama vivido por algumas famílias, um filho envolvido com drogas. Inclusive, esse é um assunto para gente grande. As mães que estão aqui já têm os filhos maiores, os filhos adultos, por isso não tem criancinha aqui hoje, né, Ricardinho? Tem eu. Bem, no programa de hoje vamos conversar abertamente com famílias que já passaram ou que ainda estão passando por isso. O que fazer para evitar? E se já não se pode evitar, o que fazer para ajudar? Receitas a gente sabe que não existem, mas tentar esclarecer dúvidas e passar informações é uma bela tentativa. Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou. Fiquei usando drogas durante 14 anos, né, na minha vida, né? Cheguei a um ponto de ter 9 overdoses, 3 comas, 3 derrames, né? O Gábata foi criado há quase 15 anos por um dependente químico em recuperação e por sua mulher, aqui em São Roque, a 47 quilômetros de São Paulo, e ajuda homens que tentam largar o álcool e as drogas. A gente vai vivendo um dia de cada vez. O mais importante hoje é a minha sobriedade. Renasceu de novo. Só por hoje. E a sociedade em relação às drogas? Eu acho que a sociedade está fechando muitos olhos, porque eu acabei de passar por ali mesmo, as crianças de rua se drogando. Então, agora, em primeiro lugar, eu queria agradecer essas mães que aceitaram vir aqui falar sobre esse assunto, né, tão difícil, porém tão necessário, né? Então, você é a Fernanda. Eu sou a Fernanda, eu tenho 3 filhos, tenho o Alexandre, que por acaso amanhã já completa 31 anos, que é o dependente químico, hoje em recuperação, graças a Deus. Tenho o Rafael com 24 anos e tenho a Gabriela com 17. E tenho 2 netos, o Leonardo com 5 anos e o Eduardo com 3 anos. E esse seu filho de 31, que vai fazer 31 anos, ele começou a usar drogas com quantos anos? Olha, que a gente começou a perceber alguma coisa, desconfiar com entre 15 e 18 anos. E foi até os 24 anos quando a gente conseguiu fazer com que ele se internasse. E você é a Manuela? Manuela, sou mãe de 3 filhos e também é o meu filho do meio, Fernando, que hoje tem 30 anos, também é um dependente em recuperação. Então ele precisou ir para uma clínica. Ele foi para uma clínica. E partiu dele a iniciativa? Foi, pediu dele a iniciativa, ele pediu. E foi assim, quando o dependente pede, tem que ser feito no ato, né? Porque para ele não mudar. Aproveitar a situação, né? Situação. Ele pediu assim, durante a tarde, ele conversou com um amigo. E foi assim, questão de horas, já estavam vendo, eu estava na internet procurando, a minha filha também. E você é Eliane? Sou Eliane. E essa história qual é, Eliane? Também sou mãe de 3 filhos, um deles é um dependente químico, está em recuperação há mais de 9 anos, acredito eu. E eu não sei quando iniciou esse processo, porque eu realmente não percebi. E eu fiquei sabendo que ele estava fazendo uso abusivo por ele mesmo, me pedindo ajuda. E você só ficou sabendo quando ele veio pedir ajuda? Porque às vezes as mães acham que tem, como depois a gente até pode conversar um pouco mais sobre isso, mas às vezes quando você percebe e descobre que já fazia, né, algum tempo, você fala, puxa, não tinha desconfiado, né? Eu não sei quando ele iniciou. Eu acredito que tenha sido no início da adolescência, né, como a maioria. Mas a droga de preferência dele não deixava cheiro. Então não deixava o olho vermelho. Qual que era a droga? Ele usava cocaína. Então era um pouco difícil para mim identificar. Um relatório mundial elaborado pelo Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime mostra que o consumo de drogas ilícitas aumenta cerca de 0,5% a cada ano. Dados da última pesquisa revelam que cerca de 200 milhões de pessoas, a partir dos 15 anos, usam drogas ilícitas ao menos uma vez por ano.
E aqui ao meu lado está a psiquiatra e pesquisadora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Ana Cecília Marques. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A Ana Cecília também foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Você tem filhos, Ana Cecília? Tenho 3 também. Todas mães de 3 aqui. E também contamos com a participação da psicóloga Neide Zanelato, que é professora da UNIAD, que é a Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Unifesp, né? Obrigada pela participação, Neide. Eu que agradeço. Você tem filhos também? Tenho 2 meninas, uma de 24 e uma de 22. Tá bom. Dentro disso que a gente estava conversando aqui com as mães, né? O que a gente já pode dizer? Por que um filho começa a utilizar drogas? Se dá para a gente dar uma resposta dessa? Porque às vezes você acha que é uma criança que tem problema ou tem problema em casa, e quando você conversa com as mães que se abrem e que mostram, a gente vê que pode acontecer em qualquer família ou não. Como é que é? Bom, pode sim acontecer em qualquer família, né? Agora você começou pela pergunta mais difícil, né? Que é como é que isso acontece, né? Como é um fenômeno que tem muitas dimensões, né? A dimensão psicossocial, psicológica e social, biológica e até espiritual, né? Hoje os estudos mostram isso. A gente diz que esse fenômeno de experimentar e caminhar numa carreira que pode chegar à dependência de drogas, né? Porque graças a Deus é a minoria que tem dependência de droga na população geral, é um fenômeno complexo, né? Em geral, as pessoas começam pelo uso de álcool e tabaco, que são as drogas lícitas. Né? Então, liberadas, né? Sim. Para adultos. Para adultos, mas infelizmente são os adolescentes que já começam a fazer as suas experimentações por volta de 12, 13 anos destas drogas. Por que é proibido? Porque existem muitas vulnerabilidades nessa idade. Então, tudo que a criança consumir nessa idade terá um efeito totalmente diferente do que se fosse consumido numa idade mais avançada. E quando você soube que ele estava usando, que droga ele estava usando? Primeiro foi o uso, né, da maconha, né? Primeiro quando ele começou a fumar, o cigarro, né, comum, e quando eu descobri, foi uma briga, e não, eu vou parar, e não queria que falasse, né, para o pai. Mas aquilo já vinha, já estava bem adiantado já, como ele mesmo já deu depoimento. Chega um momento que acho que não basta querer parar, né? Não, mas ele sempre acha, não, eu paro, não, estou sossegado, eu paro a hora que eu quiser, não, fica sossegado. Aí foi a maconha, depois como ele mesmo disse, né, quando ele experimentou a cocaína, ele disse, foi amor à primeira vista, né? Então aí ele... E destruição, a segunda. E como é que é essa história? Porque acho que o adolescente tem muito disso, né? Eu vou só experimentar. Só vou experimentar, porque né? Sempre tem só uma vez. Não tem isso, né? Com droga, assim, né? Vou só experimentar e depois eu paro. Tem. Drogas pesadas, assim, mesmo as mais pesadas? Tem pessoas que não são suscetíveis e não ficam viciadas. Não seguem a carreira. Como saber se a pessoa vai ser Não sabe. Não sabe, né? Então, essa é a roleta russa. Então, melhor não experimentar. Melhor não experimentar. Melhor não experimentar. Porque senão, é o que você acabou de dizer, vira uma roleta russa mesmo. Nem todo mundo que experimenta fará dependência. Alguns farão uso recreacional, outros farão um pouquinho de abuso, mas uma pequena parcela de cada 10, no caso da maconha, por exemplo, um para cada 9, vai fazer dependência. Pelo que eu estou vendo, quer dizer, essa história de se vai se tornar dependente ou não, também foge ao alcance do própria pessoa, né? No seu caso, você então chegou a desconfiar e foi conversar com ele, ou ele veio conversar com você? Era assim, né? A gente desconfiava, via as atitudes dele, né? Porque... Mais agressivo? O quê? Não, ele ficava assim, uma pessoa inconveniente. Ele ficava assim, brincalhão, chato, então a gente, né, saía muito, então nas festas, mesmo em casa, não tinha horário, não tinha limites. Até que um dia meu marido pegou, porque meu marido falava, mas a gente, né, mãe, né, sempre achava assim, mas será? Não, mas ontem ele estava tão bem, mas hoje, sabe, não tinha assim aquelas crises, aquelas coisas assim pesadas que a gente costuma ver. E até que um dia o meu marido pegou. Eu estava assim no telefone e meu marido esperando para falar comigo, e tem uma cortina assim na minha casa, tem um bandô de madeira, e meu marido viu alguma coisa em cima do bandô. E na hora ele já pegou uma cadeira, subiu ali e pegou uma trouxinha de maconha. E da Manuela, como é que foi, Manuela? O meu caso foi o seguinte, eu sempre dei a liberdade dos meus filhos se reunirem em casa com os amigos, porque
eu queria ver com quem é que eles estavam. E os amigos, todos os amigos de infância, saíam do colégio no fim de semana, aí preparavam um churrasquinho em casa, e lá eu via que era aquela amizade sadia, aquela coisa gostosa de adolescente. Eles se esconderam muito bem de vocês. Esconderam eles bem. são especialistas. E os outros meus filhos, talvez não, por amor, não me contaram, né? Porque quando começaram a saber, quando descobriram que ele estava usando. E ele estava usando que droga? Cocaína. Aí que eu comecei, a minha doença se instalou. Por quê? Porque quando eu descobri, eu era leiga no assunto. De você, como é que foi essa relação com seu filho, quando você descobriu? Eu sempre tive uma relação muito boa com meus filhos, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, são todos adultos. Um tem 33, um tem 31 e o outro tem 27. Eu era completamente cega com relação a esse assunto. Na minha falta de conhecimento, na minha ignorância, eu achava que o usuário de cocaína ou estava numa camada social altíssima ou estava na marginalidade. Eu não achava que pudesse estar no meu meio. Eu sempre escutava histórias de que perderam fortunas ou que a pessoa está na escória. E não era o meu caso. Eu achava que eu estava imune a esse tipo de situação. Você recebeu a notícia? Olha, por incrível que pareça, eu falei, bom, o problema está aí. Vamos buscar ajuda, vamos ver, pode ter solução. Nesse momento, o que eu falo, informação existe, só que eu, como mãe, não queria ouvir, eu não queria ver, eu não estava aberta para... Informação existe, só que quem precisa ouvir não escuta. Eu estava completamente na negação. Então, ele me pediu ajuda, ele falou, olha, eu acho que eu preciso ser internado. Eu falei, como você precisa ser internado? Você me falou agora, eu sou sua mãe, eu posso te ajudar. Eu fico do seu lado. A Supermãe, sabe quando você veste a capa da Mulher Maravilha? Vai resolver todos os problemas. E o fato de eu ter gerado esse menino, fizesse de mim, me desse esse direito de cuidar dele e saber lidar com essa situação. Não. Mas você assumiu totalmente esse... Eu assumi aquilo. Resolver os problemas dele, né? Eu estou do seu lado. Olha, eu com espinafre, eu posso, eu te ajudo. Eu só alonguei o processo de recuperação dele. Eu só dei mais tempo ainda para ele continuar no uso e continuar nas perdas. Quer dizer, mesmo ele querendo e pedindo ajuda, ele não conseguia mesmo. Ele quer, olha, a pessoa não consegue. Eu não sei as outras mães, mas eu sei que o meu sofrimento foi enorme, mas o sofrimento dele foi muito maior que o meu. Então, eu não tive medo de... Não me envergonho e... fui atrás, fui buscar ajuda. E o Ricardinho conversou com uma mãe que tem uma filha dependente. Aqui são todas mães de homens, né? E ele conversou com uma mãe que tem uma filha, mulher dependente de drogas. Eu estou aqui fazendo às vezes de entrevistador eventual. Rosa Maria. Olá, tudo bem e você? Tudo bom. Conta um pouco do seu caso aqui para as nossas mães todas. Pois não. Eu tenho 3 filhos, um de 23, outro de 21 e uma menina de 17 hoje. Quando minha filha estava com 10 anos de idade, ela se envolveu com maconha. Com 10 anos? Com 10 anos, num passeio em Mongaguá, né, onde nós temos uma casa, porque aqui em São Paulo eu não a deixava na rua. E lá ela se envolveu e eu não percebi. Vi que ela mudou o comportamento. Caiu na escola, o rendimento, passou a brigar mais, um desleixo, dormia muito, comia muito. E eu não sabia que isso eram sintomas de uso de droga. Eu atribuí isso à adolescência, rebeldia, coisas assim. Porque eu achava que maconha, quem usava maconha, ficava só com os olhos vermelhos. E não é verdade. Eles ficam sim, mas isso qualquer colírio tira. Quando ela estava com 13 anos, é que ela me falou que estava usando droga. Tá. Aí eu ofereci tratamento, ela não aceitou. Piorou muito o comportamento, até que um dia ela apareceu em casa com uma bolsa furtada. Em casa já estava assumindo valores e outros objetos. Aí eu a internei compulsoriamente, né? Ela acordou ali com 3 enfermeiros no quarto. Ela ficou 7 meses internada. Dos 14 até quase fazer 15, ela estava internada. Hoje, ela não está usando, mas ela ficou com sequelas.
do uso que fez na infância, porque os neurônios em formação. Então hoje ela tem um transtorno. Eu espero que você, sua filha, seus filhos, sua família toda saia dessa, ou pelo menos se mantenha saudável dentro dessa. Olha, é o que nós estamos buscando. É uma doença que também envergonha. Hoje eu saí da vergonha, não tenho receio em me expor. Hoje eu dou aula a respeito, estudo, porque isso me ajuda a compreender toda a dinâmica e viver melhor dentro da situação que se instalou dentro de casa. O depoimento dessa mãe nos chama atenção para uma questão que é muito importante, que é a dependência entre mulheres, né? E mulheres, nesse caso, muito jovens, né? Uma criança que começou a sua experimentação e foi seguindo naquela carreira lá e se tornou dependente de maconha, né? A mulher é mais vulnerável que os homens em relação às drogas. Adoece mais rápido, ela vai ter as complicações ou as consequências também muito mais rápido. Então, é esperado que as meninas precisem de um outro tipo de proteção quando a gente for discutir, então, quais são as medidas de proteção, porque a dependência em mulheres é mais grave. E a gente vê que essa mãe disse que a filha dela, imagina, com 10 anos, uma criança, e que ficou com lesões cerebrais. Então, muita gente fala, a maconha não faz mal, a maconha não faz mal. A maconha pode mesmo causar essas lesões? Pode mesmo. A menina, ela citou que ficou com transtornos, né? Provavelmente transtornos mentais, transtornos de humor. E daí não só em criança, a maconha pode provocar esses transtornos em adolescentes e adultos também? Sim, sem dúvida. Entre eles a depressão, a própria esquizofrenia, transtornos de ansiedades fóbicos graves, que se aproximam de síndromes do pânico. E daí são lesões irreversíveis? Então, a gente não tem ainda esse acompanhamento grande, né, de uma população que começou a usar maconha e chegou lá com seus 30, 40 anos e não se curou. Mas se uma desses transtornos se estabelecer, é muito provável que esse indivíduo vá ficar tratando o resto da vida. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, Pedrinho Tonelada e um papo pelas ruas sobre drogas. Eu acho que a sociedade está fechando muitos olhos, porque eu acabei de passar por ali mesmo, as crianças de rua se drogando. A gente passa, a gente não pode fazer nada. Porque a gente corre o risco deles baterem na gente ou deles roubarem a gente. Isso aí tá em todo lugar, isso aí não existe classe social, as drogas tá no pobre, no rico, da classe média, alta, isso aí tá com todo mundo aí. Você conhece alguém dependente de drogas? Sim, conheço. Uma, duas, várias pessoas? Várias. Várias pessoas. Na sua família tem alguém dependente de drogas? Tem. Uma, duas ou várias pessoas? Uns 4 ou 5. Tá. Qual a droga que você classifica como a mais perigosa? A pedra. Por quê? Porque eu acho que é uma droga que vicia mais rápido e os caras ficam mais dependentes rápido e faz tudo pra ter ela, a pedra. Acho que a perdição de todas as drogas é a pedra. A pedra é o crack, né, que ele se refere. E o uso do crack tem aumentado entre os jovens, né? É uma droga mais barata, é isso? Tem, é aumentado e é uma droga mais barata. E pode ser um caminho sem volta, o crack? Como é que é? Não, eu acho que... Porque as pessoas falam muito que é o mais perigoso. Isso. Porque ficam ele vicia mais rápido? Ele tem um potencial de causar dependência mais rápido e de desencadear um comportamento de uso compulsivo, mas tão rápido quanto o do tabaco. A nicotina também faz isso no cérebro, estimula rapidamente, o indivíduo fuma de hora em hora. Então são drogas estimulantes que têm esse potencial, os anfetamínicos também, o êxtase, né? Tem indivíduos que tomam 10 comprimidos de êxtase numa balada. Então, isso depende do substrato do cérebro do indivíduo. É a resposta da droga naquele cérebro que vai desencadear esse comportamento. E olha, o Ricardinho estava sozinho lá atrás, a gente convidou ele para vir participar da conversa. Obrigado. Obrigada pela entrevista que você gravou, Ricardinho. Obrigado por dar a oportunidade. E é exatamente essa questão da maconha. Aqui no caso da Rosa Maria, a filha é só maconha, quer dizer, pelo que ela sabe. Só que desde os 10 anos de idade, quer dizer, o dano que já causou é só essa maconha, que é uma coisa leve, já está
esse exemplo já mostra que não é assim, né? O seu filho ficou quanto tempo na clínica? Ele ficou 9 meses. 9 meses. 7 meses é o tratamento e ele ficou mais uns 2 meses, porque depois tem um reforço, quem quer ficar, quem precisa. E o seu filho ficou quanto tempo? 7 meses. 7 meses também o mesmo. E o seu filho? Ele... A primeira internação, 2 meses, 3 meses, depois houve uma segunda internação. Também aconteceu, por tempo pequeno. Aconteceu de fugir alguma coisa? Porque a gente ouve isso, né? De fugir, às vezes não. O meu filho foi de forma voluntária para a clínica, as 2 vezes. Então a gente está falando de clínica e a Rosângela Santos vai mostrar agora como é a rotina numa clínica de tratamento de dependentes de drogas. O espaço Gábata, que é onde ficou os nossos o seu dois, filho e o seu também, Gábata, né? São Roque. O espaço Gábata fica no interior de São Paulo. As histórias são fortes de pessoas reféns das drogas que tentam recuperar a própria vida. A garça tenta engolir o sapo, que resiste. A mensagem na parede é um desafio. Nunca desista, lute. É o que fazem os 53 homens em tratamento aqui. Eles lutam todos os dias contra a dependência química. A gente vai viver um dia de cada vez. O mais importante hoje é a minha sobriedade. Você nasceu de novo. Só por hoje. O lugar é tranquilo, um sítio a quase 50 quilômetros de São Paulo, com muita área verde, horta, animais, capela, piscina e pessoas dispostas a ajudar os dependentes e as famílias. A família de um dependente químico tem, além dos seus próprios problemas do dia a dia, tem um dependente químico dentro de casa que é uma pessoa que, assim, você ama, você quer ver aquela pessoa bem e dia a dia você vê aquela pessoa se matando. O sítio pertence aos pais de Eliane. Ela fundou a associação junto com o marido, quando ele lutava para se livrar das drogas. Um dia eu recebi ajuda, fui para um tratamento, voltei do tratamento e juntamente com a minha esposa nós tivemos a vontade de começar a montar um trabalho para poder ajudar então aquelas pessoas que, né, estavam passando pela mesma situação que nós passamos. João começou a cheirar cocaína aos 22 anos. Fiquei usando drogas durante 14 anos, né, na minha vida, né. Cheguei a um ponto de ter 9 overdose, 3 coma, 3 derrame, né. Hoje ele está há quase 15 anos sem usar droga nenhuma. Na associação todos têm uma rotina. A hora para acordar e para dormir, para fazer os trabalhos comunitários e para trocar experiências. Está quase na hora do almoço, hora certa para uma visita aqui na cozinha. O que vai ter hoje? O cheiro tá bom, hein? Então, hoje o almoço vai ser feijão, arroz, batata frita, que é o companheiro Yuri ali que tá fritando pra gente, e o filé de frango que já foi frito e já tá lá no céu, se vocês quiserem dar uma olhada. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Você começou a usar drogas com quantos anos? Eu comecei a usar droga entre 11 e 12 anos. Eu comecei bebendo, né? Eu comecei com álcool e assim fui progredindo, passei pela maconha. Cheguei a experimentar todos os tipos de drogas, né, possíveis. O tratamento dura 7 meses. Há quem desista no meio do caminho. Muitos, depois, têm recaídas e acabam voltando. O Leandro tem 35 anos, é eletricista de manutenção e conheceu o Gábata há 13 anos. A primeira vez que ele esteve aqui foi em 1997. Depois veio outras vezes, teve algumas recaídas, chegou a ser monitor e agora voltou como residente. Leandro tem 4 filhos. Em casa, ele não conseguia mais encarar as crianças. Porque chegou um ponto que meu filho acordava de manhã, eu ia olhar para o rosto dele, eu virava o rosto. Eu não conseguia olhar no olho dele, porque eu sabia que eu estava errado. O Kleber tem 24 anos, ele mora no interior de São Paulo e está no fim do tratamento aqui. Nos próximos dias ele vai para casa. Na verdade é o 4º tratamento, o 2º que ele faz aqui? Sim, o 2º. Como é que você conseguia dinheiro para comprar? De início eu trabalhava, mas logo perco o emprego, começo a conseguir com minha família. Após a família descobrir o envolvimento com drogas, você começa a roubar. A partir do momento que você rouba, não tem outra escapatória mais. O apoio da família sempre é muito importante. A única coisa que eu não perdi foram meus pais. O pai de Bernardo era policial e conversava muito com o filho sobre os riscos das drogas. Acho que foi a maior decepção da vida do meu pai, foi saber que eu estava usando droga. Porque ali eu via a tristeza. Mas a expressão do meu pai não esqueço até hoje. Ele sentado na cama, segurando, até era uma ponta de maconha, ele segurando essa ponta de maconha na mão e perguntou para mim o que era aquilo, né? E eu querendo mentir, enganar, mas ele já sabia que eu estava usando. Bernardo, hoje com 2 filhinhos pequenos, continua a sua luta.
com esforço e consciência. Não posso falar assim que eu estou 9 anos sem usar, que eu não sinto vontade de usar. Sinto vontade, a gente tem vontade de jogar tudo pro ar, mas daí eu olho para trás, vejo eles, vejo a minha mãe, né? Hoje eu não tenho mais meu pai, né? Eu vejo minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meus 2 filhos, né? Que falam que me amam, é aquele amor verdadeiro, e daí eu olho assim e falo assim, não posso, hoje eu preciso lutar por eles. Eu seguro a minha mão à sua, eu uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Só por hoje, senhor! Esse espaço Gábata é onde meu filho esteve, que graças a Deus apareceu essa clínica, né, esse espaço da nossa vida. E quando ele foi para lá, ele foi contra a vontade, né? Que eles sempre têm aquele chavão, né? Não, estou sossegado, eu paro quando eu quiser. Mas foi uma surpresa quando ele foi, porque ele gostou. E ele não imaginou que ele fosse ficar 7 meses, não, 9 ele não, meses lá, né? Era o combinado, né? É o falado, né? Que vai ficar esse tempo todo, porque tem um segmento, né? E quando eu fui visitá-lo pela primeira vez, ele mesmo disse, porque comentava, né, de alguém que tinha saído e que não estava legal e tal, e eu perguntei, mas e você? Ele disse, não, eu vou ficar, eu quero ficar, porque aqui é o meu lugar. E foi depois que ele saiu da clínica que ele casou e teve filhos? Não, quando ele foi para lá, como a maioria deles deixa sempre um presentinho para a família aqui fora, nós vamos também formar nós estamos sempre falando que nós precisamos criar um espaço assim para as mães e para os filhos, né, uma creche Gábata, porque ele deixou a namorada grávida. Então, né, ele já sabia que ela estava grávida? Sabia. Então, desconfiava, né? E foi a então, despedida, o período que né? ele ficou lá foi o período ela ficou da grávida, foi dela. o período ele não acompanhou. Aqui fora ele não acompanhou. E nós, né, eu, meu marido, minha família, nós assumimos essa namorada, essa gravidez, e a gente cuidou. Que é a sua netinha. Que é meu neto. Ah, seu neto. Como chama seu neto? É o Leonardo, que hoje ele vai fazer 5 anos. Foi um período de muita incerteza para ela também, deve ter sido difícil, né? E o apoio da família é muito importante, muito importante, né? É fundamental. Quer dizer que o apoio da família. Foi como se fosse um renascimento dele que coincidiu com o nascimento do filho. Inclusive, quando o filho nasceu, ele estava lá. Porque o filho nasceu em outubro e ele terminava o tratamento em dezembro. Então, aí ele vem visitar, né? É permitido que venha visitar a criança, ele veio visitar e depois voltou. E você acha que o nascimento do filho foi uma motivação? Foi. Isso aí foi a grande bênção, né? Para isso tudo. Só que aqui fora, nós, os familiares, ficamos em tratamento também, porque nós também adoecemos, nós também somos doentes e temos que ficar em tratamento. Os familiares também precisam de um acompanhamento? Ah, sim, porque senão é importante. É muito importante, porque senão... A Eliane também estava falando disso, né? Que você adoeceu também. Como é que você sente que... Bom, meu filho ficava maluco porque ele usava uma droga. E eu ficava maluca porque eu usava o meu filho. Fiquei completamente doida. Porque daí essa história assim de assumir para você, de achar que você ia resolver o problema, é isso? Como é que foi? Bom, primeiro porque eu também achava que a culpa poderia ser minha. Onde foi que eu errei? Aí me falaram, olha, eu não causei, eu não posso curar, eu não vou controlar isso. Né? Olha para você. Se tiver que mudar, não vai ser o meu filho, tem que mudar o meu comportamento para eventualmente estimulá-lo a fazer alguma mudança na vida dele. Eles usam droga e nós temos uma droga de vida, né? Nós estamos, vai tudo... O processo meu foi esse. Eu comecei a fazer parte, de maneira séria, dos grupos de apoio. Grupos de ajuda mútua. E são grupos de mães e pais, é isso? Dos familiares. Grupos específicos para os familiares dos dependentes químicos. Os dependentes químicos têm um programa deles e os familiares fazem em paralelo o próprio programa. E daí você encontra pessoas que estão passando pelas mesmas Exatamente. coisas. Vocês também passaram por isso. Por esse grupo. Não no mesmo grupo, mas um processo similar. Né? Ele está limpo há 6 anos e meio e hoje eu ainda frequento a sala. Porque é importante eu estou lá passando a minha experiência e estou recebendo também. E ele também continua? Continua, ele continua. Hoje, eu costumo dizer que nós, eu, meu marido, a família, a gente frequenta mais até do que ele essas salas. Importantíssimo nesse tratamento é a conscientização da família, porque a família tem que estar pronta também porque eu era leiga no assunto, e quando meu filho foi
para o tratamento, eu agradeço, porque lá no Gábata, quando eu encontrei o grupo, aí eu comecei a ter noção do que era a doença. Você se sentiu acolhida também. Né? Exatamente. A coisa que nós mais temos na nossa sociedade são mitos em relação às drogas que nos afastam dessa informação que você disse que está disponível, mas não está acessível. Mas antes da informação, os mitos. Os mitos. Droga é um problema moral, né? Nós carregamos aquela coisa nas costas de 1950, que quem usa droga é quem tem falta de caráter, uma coisa ruim, que faz com que a gente não queira ver, com que a gente se culpe, vários personagens, né, que a gente acaba assumindo. E não é nada disso. Olha, é uma doença crônica. Crônica, recorrente, que pode cursar com recaídas, como a gente tem uma recaída do nosso diabetes, mesmo que ele esteja compensado, se nós não nos protegermos, não tivermos um modelo de proteção para lidar com aquela doença. Então, que grupo de apoio, a gente sabe que, assim, acho que no país todo tem narcóticos anônimos, nas igrejas. Nas igrejas, tem, toda igreja tem informação, as pessoas podem procurar isso lá. Todo bairro, toda igreja tem esses grupos de apoio, ou indica, tem as informações. E é importante dizer que no caso dos narcóticos anônimos, assim como alcoólicos anônimos, esses grupos, tudo isso é gratuito, né? Em igrejas, não precisa pagar, e as pessoas frequentam e de fato tem resultado. Tem resultado, né? Eu digo que tem Mariana, resultado sim. Eu queria até acrescentar o que a Ana Cecília falou, a questão dos mitos, porque eu acho que uma outra coisa que as famílias acabam acreditando é que na família delas não vai acontecer. Né? A gente sempre acha que é na casa do vizinho, né? Sempre tem na casa do vizinho. O que faz com que a gente, como na terapia cognitiva, que é o modelo referencial que a gente usa, né, que é o referencial teórico que a gente usa até para o tratamento, o pensamento determina o comportamento. Então, se eu acho que na minha família não vai acontecer, eu não olho, né? Eu não tenho olhar para aquele, eu não identifico nada daquilo. E a participação, eu também queria acrescentar, é super importante, até porque a Fernanda, a Manuela, a Eliane falou que vão lá para se preparar, para se estruturar, e até para uma questão da recaída, porque o que a gente observa muitas vezes é que as famílias cujos filhos começaram um processo de abstinência, não tiveram lapsos, né? Quer dizer, começaram a abstinência e estão em abstinência até esse momento. Tem uma dificuldade muito grande de lidar com a recaída, e a recaída muitas vezes ela é regra. Mas eu sempre... Não, essa pergunta sempre foi feita, né? Você, se houver uma recaída, como você lida com isso? Eu sempre fui uma pessoa que sempre disse que eu não aceitaria uma recaída. Não aceito e tal, já fiz isso, já fiz tudo, já... E também fica pensando muito no seu sofrimento. No meu sofrimento. Só que hoje, com a presença, né, com a frequência do grupo de apoio, com os depoimentos, com esse aprendizado que a gente vai para isso, eu já mudei de opinião. É aquela história, né? Não desistir nunca. Vou desistir do meu filho. Como é que você lidou com isso, Eliane? Você falou que seu filho já teve. Ele teve uma recaída, sim. E, bom, que eu saiba, né, provavelmente pode ter ouvido outras e eu não fiquei sabendo. Mas eu já estava melhor preparada, porque eu já estava frequentando a última, digamos a última que eu saiba, a recaída do meu filho tem mais de 9 anos, digamos assim. E quando ele me falou, olha, estou recaído, porque existia entre a gente um acordo, né? Eu falei, olha, que pena, só não foi dessa vez, mas não vamos desistir. Eu não fiz drama, eu não passei a mão na cabeça, eu não descabelei, porque eu já estava com um suporte emocional, sabe, eu estava fortalecida. Eu frequento grupo de apoio, grupo de ajuda mútua, há mais de 10 anos, e eu continuo frequentando, eu vou 3 vezes por semana, porque eu me sinto bem. O Papo de Mãe volta logo, continue sintonizado na TV Brasil. Minha modesta opinião, uma pessoa que usa droga, ele não tem como viver. Agora, ele pode ser filho de bacana, pode ser filho de pobre, pode ser tudo. Ele é só alimento, pagamento traficante. Por isso que tem morte, tem briga, tem cadeia, tem tudo. Agora, quem não quer, não se liga. Não vai, fala, eu não estou com vontade, tudo bem. Só isso que é a minha opinião.
Na sua opinião, qual é a droga mais perigosa que tem? Eu acho que é aquelas que o pessoal dá menos bola, assim, pode ser mesmo álcool, maconha, aquelas assim que o pessoal fala que não dá nada, que tipo não tem problema, que você, por causa disso você acaba não dando muito valor e quando você vê o pessoal já tá com algum problema mais grave já. É isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. E tem algumas drogas, se não me engano, já fiz reportagens sobre isso, que são os flashbacks. Mesmo quando a pessoa para de usar, ela continua tendo alucinação? Sim. O principal exemplo é a maconha. A maconha é um alucinógeno primário, tanto quanto o LSD, um alucinógeno primário na classificação, e dá flashback. E pode dar durante muitos anos. Pode, mesmo sem usar, se estimulou esse núcleo mental, né? Ele pode ter. E mesmo o fato deles estarem em recuperação, isso não quer dizer que eles não tenham vontade, não... É como fumante, a gente vê Eles o quanto mesmo, é meu difícil filho, nós já ouvimos assim. meu filho dizer, eu tenho vontade todos os dias, eu tenho vontade de usar droga, eu tenho vontade de beber todos os dias, E fortalecida para ajudar. Sobre prevenção. Nossa, bastante coisa, né? Acho que... Um outro programa, vou convidar vocês, mas assim, tem como prevenir? Lógico, enfim. lógico. Ou pelo menos alguma orientação na tentativa de, né? Eu, né, vou dar minha opinião pessoal de pesquisadora, né, enfim, que estuda há muito tempo isso. Eu acho que a única saída é uma política sobre drogas que tenha a cara do Brasil, né, que traga o que a gente pode fazer de prevenção com um país do tamanho que é o Brasil, né, carente do jeito que é o Brasil, que a informação não chega, que a informação é deficitária, cheio de mitos, né, enfim... e acho que, óbvio, uma parte dessa política sobre drogas é a prevenção. Como é preciso também a repressão, como é preciso também uma boa assistência. Quando você Porque fala em prevenção, é proibido vender bebida alcoólica para menor de idade, é proibido vender cigarro, mas a gente vê que os adolescentes compram bebida, que os adolescentes que é uma lei compram boa, cigarro. Né? Uma lei boa, mas que não a é gente vê propaganda na televisão. Mas também surgem outros programas, até no de ecologia a gente falou isso, as leis existem, mas elas precisam ser cumpridas. Eu queria saber de vocês, como é que os pais dos filhos de vocês lidaram com isso? O pai reage de um jeito, a mãe reage de outro? Olha, o meu marido, que é o pai do coração do meu filho, ele sempre acompanhou. Ele é um pai, assim, super presente, sempre. Ele cria o Alexandre desde os 7 anos de idade. E ele sempre foi muito resistente quanto à doença, porque foi criado, assim, num lugar onde a droga estava assim, exposta, né? Muito próximo da casa dele. Então, eu sempre acho assim, é um sem vergonha, é um vagabundo que está ali e tal. Então, ele relutou bastante. Ele resistiu bastante quanto à doença, aceitar que fosse uma doença. Cadê o seu marido? Tá lá sentadinho lá, como que ele assistindo chama? Walker. Walker? Walker. Cadê você, Walker? Cadê o Walker? Tá dando tchau, Vem cá, agora vai vir aqui ele é o Cosme também. Damião, a gente não se separa pra nada assim. O pessoal ainda, para a intriga das pessoas. Vem cá, Walker. Pega aquela almofada, senta aqui do lado da Fernanda. Pode pegar, pode pegar sempre... várias, pega todas para você ficar. Quando são criancinhas, eles sentam só em uma, viu? Como eu sou grandinho, então... ele está sempre presente. Tem que estar aqui nessa... é bom, igual. Então você tem 2 filhos do coração e uma filha que é a sua caçula. Correto. A sua filha está com quantos anos? A minha filha está com 19 anos. 19 anos. A Gabriela. E agora conta então, que a gente está perguntando muito para ela de você. Conta de você que estava ouvindo a conversa de longe ali. Como é que foi passar por tudo isso e passarem juntos? Bom, é que nem eu estava conversando com o menino agora ali, né? É um processo assim que fácil de jeito nenhum, sabe? Para nós foi uma coisa assim, um acontecido na nossa vida, né? Que foi muito difícil, foi muito sofrido, sabe? Os dependentes não fazem a mínima, eles não têm a mínima noção do quanto eles fazem os familiares sofrerem com isso aí, né? Mas eles conseguem quando querem de verdade se recuperar, né? Nós, enquanto família, nós apoiamos, nós procuramos dar as condições
né, para que ele se recupere, buscando um tratamento, buscando um grupo de autoajuda, né? Hoje, o que você gostaria de dizer para o seu filho? Para o meu filho hoje, que graças a Deus já está há mais de 6 anos limpo, eu só posso dizer para ele que parabéns pelo esforço dele. Então continua com a gente aqui até o final, tá bom? Tá joia, obrigado. E como é que foi o pai do seu filho? Acontece que eu sou viúva, então você imagina, sendo mãe e pai, a carga que sobrou para mim, né? Mas porque quando você descobriu, você já era viúva? Eu sou viúva há 15 anos. Então, meu filho, quando o pai faleceu, ele era adolescente. Eu fiquei com 3 filhos adolescentes. Hoje nós fazemos churrasco com refrigerante, com suco natural e nos divertimos mais. Então, é muito importante você ter a mudança de vida. Eu estou nessa luta. Legal. E a Eliane disse que, num primeiro momento, seu marido também, assim, é sempre difícil aceitar isso. Não, ele sofreu um pouco mais do que eu com o impacto, acredito eu. Ele ficou mais fragilizado com a situação. Mas nós fizemos uma terapia em família também, que foi muito importante. Mas hoje a relação dele com o seu filho é boa? Não, sempre foi boa. Mesmo quando eu digo que ele reagiu de forma mais emocionada, vamos dizer assim, ao fato, em nenhum momento deixou de estender a mão. Foi muito... E então vamos saber mais dos pais, Roberta? Pais e mães pensam e agem de maneiras diferentes. David Almeida traz pra gente a opinião dos homens. Tenho 2. 2 filhos? Qual a idade deles? Um 11 e um 9. Eles estão novinhos ainda, mas você tem algum tipo de preocupação que amanhã ou depois eles se envolvam com drogas? Sim, sim. De preferência nessa parte de violência que está hoje em dia, né? Mas como é que você cuida para que eles não se envolvam com drogas, más companhias, enfim? Eu procuro educar e sempre ser amigo deles, né? Para que tudo que aconteça com eles, eu estou por dentro do que está acontecendo e poder instruir. Mas a gente tem a sensação de que os pais são os últimos a saber, né? Porque em casa as crianças são um amor, é tudo bonitinho, tudo sim senhor, tudo obedece. E aí na rua é uma outra história, né? Ah, sim, eu já peguei o meu, já fiz surpresa para ele indo para a escola, sem ele descobrir, e vim atrás seguindo ele para ver o que ele estava fazendo. Quer dizer, nada de coisa boa, entendeu? Aí quando eu cheguei em casa, repreendi ele. Você tem uma filha de quantos anos? 2 anos. Bom, tá novinha ainda, né? Ainda é bebezinha e tal, mas daqui a pouco já começa a ir para a escola, já começa a frequentar vida com os amigos. Você tem alguma preocupação no futuro com a relação de amizade que ela vai ter, o meio que ela vai viver, com envolvimento com drogas? Mas preocupo sim em questão de drogas, né? Como é que você pensa em preparar sua filha para esse mundo fácil de se envolver com drogas, com amigos que levam para maus caminhos? Bom, a gente procura educar em casa, né? Então, a gente tem filhos, a gente tenta incentivar eles a não ir atrás dessas coisas. Mas, né, infelizmente... Tem que estar de olho. Tem que estar de olho, lógico. Você tem essa preocupação com drogas? Muita preocupação. Como é que é? Como é que você vai fazer para resolver isso, para o seu filho não se envolver com drogas? É a educação que a gente tem que dar para ele em casa, né? Se a gente não dá uma educação correta, ele vai se envolver, né? Se a gente não educar nesse ponto, ele vai cair nessa conversa de outras pessoas, né? O que você faria se você tivesse um filho drogado? Se eu tivesse um filho drogado, eu ia fazer o máximo para ajudar ele, para tentar tirar do vício. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas ia fazer o máximo para tirar, né? Porque o pai tem essa obrigação com o filho, né? Então, quais seriam outros tratamentos para os dependentes? Então, o tratamento mais usado é o tratamento ambulatorial, que seria no consultório ou no ambulatório, sinônimo, né, de ambulatório, quando o indivíduo, obviamente, não tem risco para a sua própria vida na relação dele com a droga e nem está pondo em risco a vida de alguém que viva com ele.
Porque nós internamos, né, eu sou médica, né, então nós internamos um paciente quando existe o risco de morte para ele e existe também o risco para algum dos seus familiares ou colaterais, se não, tratamento ambulatorial. E daí esse tratamento ambulatorial pode incluir medicamentos, acompanhamento psicológico? Não, sempre inclui. Como é um fenômeno complexo, a gente se utiliza primeiro de uma boa desintoxicação, um diagnóstico aprofundado e aí um plano de tratamento individualizado, que é composto por grupos de autoajuda, terapias, psicoterapias, às vezes tratamento com medicação, encaminhamento para que ele melhore a sua parte laboral, faça um curso técnico, estude, se dedique a uma religião que ele deixou para trás, enfim. Se o indivíduo tem risco de morte, o tratamento pode ser involuntário, a família acompanhando esse processo, o médico e o juiz que vai ser comunicado que nós vamos fazer uma internação involuntária porque está em risco a vida daquele indivíduo. Quem que vai lá e pega a pessoa em casa? O resgate. O resgate vai lá e pega a pessoa para... São clínicas de contenção. Porque às vezes é necessário. E aí, Mariana, nesse tipo de tratamento, o paciente, após a internação, que é involuntária, a gente até costuma dizer que o tratamento nunca é involuntário. O tratamento supõe que o paciente esteja conivente com aquilo. A gente tem, né, um sistema público de tratamento via SUS, que o indivíduo pode acessar um tratamento especializado para álcool e drogas. Eu pesquisei aqui, eu tenho uma lista em todos os estados brasileiros de clínicas, de grupos de apoio. Então, para quem quiser mais dados sobre o assunto ou estiver precisando de ajuda, o site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas é o www.obid.senad.gov.br. Também é possível telefonar de qualquer parte do país de graça. O número é o 0800 510 0015. E, bom, e se tratando de uma doença, para quem tem plano de saúde, o plano tem que cobrir esse tratamento. Sim. E uma das coisas importantes é que quando o paciente ele está trabalhando, ele poderá ser afastado pelo problema da doença e ele recebe o auxílio doença, que ajuda no tratamento. Vale. Então, obrigada a todos por terem vindo participar. Queria saber se vocês querem divulgar algum site, e-mail, ou mandar um beijo para os filhos. Fiquem à vontade. Mandar um beijo para os filhos, para os netos, né? Para as noras, senão elas ficam bravas. E quero mandar um beijo muito especial para meus filhos e pedir também para a mãe dos dependentes, né? Que não desistam, que procurem um grupo de apoio, que encontrem o caminho, porque é um ajudando o outro. Peço para quem está convivendo, tendo esse problema hoje, não desista jamais. Mas eu também tenho que reconhecer que esse problema sério, grave, merece muito respeito. Também foi para mim uma mudança, por um lado, positiva. Eu tive muitas oportunidades de me olhar melhor, de olhar a dependência química não com preconceito. E transformar a raiva dessa situação por compaixão pelo meu filho. E poder dizer para o meu filho, como eu digo hoje, sempre tenho dito, eu confio em você. Eu confio em você. Legal. Bom, a gente vê aqui todas essas mães e famílias vítimas das drogas, mas é muito importante dizer que também não depende só das famílias, né? Acho que tem que ter iniciativa do poder público, porque precisa conter, porque se não existisse a droga, não precisava existir o dependente também. Acho que tem tudo isso que é muito importante a gente deixar claro, né? Todos acabam sendo vítimas disso tudo, né? Então eu queria saber também, tem algum site para divulgar? Quem quiser saber mais informações, ou para auxiliar mães, ou às vezes até quem usa drogas e percebe que precisa parar. Tem algum site? Então, Mariana, acho que a gente pode ficar com o site da Uniad mesmo, que lá tem uma série de informações, tem blogs inclusive. Tem o blog dos adultos, dos pais, tem o blog dos jovens, esclarecendo perguntas dos jovens sobre álcool e drogas, e tem um blog para profissionais. Então, até do ponto de vista dos profissionais, a Ana acho que pode compartilhar comigo, existem muitos profissionais na nossa área que não têm conhecimento
das intervenções em dependência química. Desses profissionais, né, de Lá, todos os cantos do país podem ter lá também existem Qual que é o informações. site? www.uniad.org.br. Você quer divulgar algum outro site? Não, é o mesmo. Esse mesmo, é o mesmo né? site. Uhum. E quanto a isso, né? Quer dizer, você acha que o poder público precisa, né? Não pode deixar só na mão das mães, dos dependentes, a solução do problema? Bem, na verdade, eu acho que a responsabilidade dessa questão é de todos nós, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? A mídia preventiva, que é o que está acontecendo aqui, né? Que não existe, né? Existe mídia que vende droga e não uma mídia que faça prevenção, mas eu acho que uma boa política sobre drogas é a nossa chance de carregar esse piano, todos nós um pouquinho, e ele não ficar tão devastador, né? Eu tenho essa esperança. Tá legal. Então, obrigada a todos por terem vindo participar aqui do programa, e na semana que vem vamos bater um papo sobre famílias diferentes. Os meus, os seus e os nossos. Separações, novos casamentos e uniões com pessoas do mesmo sexo mostram que a família do século XXI tem muitas caras. Papo de Mãe, um programa informal com informação. Saiba mais, acesse www.papodemãe.com.br. E a partir de agora está no ar o nosso chat. Você pode conversar ao vivo com a gente. Aqui na TV Brasil tem mais Papo de Mãe domingo que vem, às 7 da noite. Até lá, tchau. Ricardinho, música para todos, por favor. Eu queria aproveitar agora, porque a gente falou tanto dos filhos, mas os filhos não estiveram aqui, né, presentes. Então, tentar fazer o papel de um filho aqui. Ó mãe, no que será que eu sou bom? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre, por isso eu faço esse som, em busca de uma coisa que eu seja disparado campeão. A grande sensação, o herói da multidão, que eu quebro o recorde e sempre consiga que o mundo concorde com aquilo que eu digo. Eu digo, mãe, no que será que eu sou bom? Por toda a minha vida eu tenho perguntado, por isso eu faço esse som, em busca de uma coisa que eu seja simplesmente o melhor. Que eu dê um nó, reduza tudo a pó, que eu tire de letra e resolva o problema desse planeta e de todo o sistema solar. Eu faço tanta coisa, mas meu desempenho é médio e isso me faz muito mal. Eu não vim pra esse mundo pra talvez morrer de tédio, e devo ter talento pra ser rei de alguma coisa. Eu tô que não me aguento nessa vida simples e normal. Chubitu down down, ba ba bi biri biri bi bau, bara bara ba. Mamãe, mamãe, mamãe. Obrigado.